debaixo da tua graça, da tua provisão. Senhor, apresenta a ti, Senhor, as vidas que estão, Senhor, ligadas, ó Deus, neste estudo bíblico, neste momento. Estamos reunidas, Senhor, embora distantes no mesmo propósito. E nesse momento, Deus, junto com as tuas filhas, apresenta a ti a vida da irmã Vanessa. Pai, eu sei que o Senhor tem permitido, Pai, que ela chegue até aqui, que ela esteja conosco neste momento, porque algo o Senhor tem a tratar em nossos corações através da tua filha. Continua, Deus, conosco, nos abençoando, abrindo, Pai, nosso entendimento para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãs. Feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã. A quinta-feira para mim fica um pouco complicado, irmãs, por conta de eu fazer fisioterapia, né? E às vezes o fisioterapeuta ele chega atrasado e pega mais um tempinho do tempo. Hoje eu falei para ele, se me libera na hora que eu tenho compromisso. Ai, Deus, mas louvado seja Deus, né, irmãs, por essa oportunidade. O Senhor sabe de todas as coisas, está no controle de tudo em nossas vidas. Irmãs, eu quero meditar com as irmãs nessa manhã 3 versículos da palavra do Senhor que se encontram no livro de Atos, tá? Nós vamos ler no capítulo 18, apenas 3 versículos, o 9, o 10 e o 11. Né? Da outra vez, quando a gente trouxe também uma palavra, né? Falei a respeito de Paulo, a vida de Paulo, né? O testemunho dele é algo assim que fala muito ao meu coração, né? Sempre me chama muita atenção os ensinamentos, os exemplos, né? Acerca aí da vida de Paulo. E diz assim a palavra de Deus nessa manhã. Capítulo 18, versículo 9, 10 e 11. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer nenhum mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém, irmãos? A gente está aí nessa série do estudo Não Temas, né? Não temas, uma expressão que significa não tenhas medo. Né? Nessa manhã, o Senhor está nos dizendo, não tenhas medo. Né? E à luz da Bíblia, a gente vai ver que essa expressão, ela aparece, ela é citada na Bíblia 366 vezes. E se a gente parar para pensar, um ano tem 365 dias. Quando o ano é bissexto, 366 dias. O nosso Deus, Ele nos deixou um não temas, um não tenha medo para cada dia do ano. E o Senhor, Ele me fazia entender, irmãs, que todos os dias nós seremos confrontadas pelo medo em alguma área da nossa vida. Todos os dias. E por isso o Senhor nos deixa temas para cada dia do ano. E o interessante que o Senhor falava ao meu coração é que o não temas de Deus, ele nunca vem sozinho. O não temas do Senhor sempre vem acompanhado da sua presença. É o Senhor nos dizendo para não ter medo. Por quê? Existe um porquê. Porque Ele está conosco, Ele está no controle, Ele está na direção. Por isso não devemos temer, não devemos ter medo. Né? E pensando em Paulo, nesta palavra que nós lemos, irmãs, né, a gente vai ver que Paulo ele tinha acabado de chegar da cidade de Atenas. Ele agora tinha chegado na cidade de Corinto. Só que Paulo ele chega de uma viagem missionária um tanto frustrada, um tanto talvez decepcionado. Por quê? Mesmo tendo feito um discurso belíssimo, né, no aerópago, em Atenas, né, falando acerca do Deus desconhecido, Paulo ele chegou de lá um tanto frustrado.
porque ele não obteve muito sucesso na pregação da palavra do Senhor. E aí Paulo, ele ouve, né, fica sabendo da fama da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, que era muito próximo a Atenas, tinha uma fama muito parecida, né? As pessoas de Corinto eram taxadas, tinham a fama de serem pecadores, idólatras, corruptos. E aí, irmãs, eu vejo Paulo pensando, né? Como será em Corinto? Né? O que vai acontecer lá? Como será a receptividade lá? Será que terão corações abertos para receber a palavra de Deus? Porque apesar do belíssimo discurso que ele fez em Atenas, né, a receptividade não foi tão boa. E aí eu vejo cada uma de nós também nessa manhã, irmãs. Quantas de nós nos encontramos como Paulo, né, ansiosas, preocupadas com o amanhã, com o que haverá de ser, com o que vai acontecer, né? Talvez aí frustradas em alguma área da nossa vida, né? Com medo de dar o próximo passo, com medo de seguir adiante, né? Por isso o Senhor, ele nos deixou o seu não temas todos os dias. E hoje o não temas do Senhor para as nossas vidas é o mesmo que ele disse para Paulo, né? É o não temas, fale e não te cales, né? E a gente vai ver, irmãos, irmãs, que quando Paulo chega na cidade de Corinto, olha só, mesmo sem saber o que o espera em Corinto, Paulo, mesmo com medo, ele não paralisa. Ele continua, ele dá o próximo passo, ele vai para Corinto. E quando chega em Corinto, olha a receptividade de Paulo, né? Em Corinto, ele encontra amigos, ele encontra com Priscila e com Áquila. Em Corinto, Paulo encontra trabalho. Em Corinto, Paulo encontra abrigo entre os seus amigos. Em Corinto, tem corações abertos para receber a palavra de Deus. Pessoas são salvas, pessoas são batizadas. Totalmente contrário do que aconteceu em Atenas. Mas porque Paulo, mesmo com medo, ele seguiu, ele foi adiante, né? Ele perseverou na missão que o Senhor havia dado a ele. E aí, irmãs, o Senhor, ele me faz entender uma coisa, que aqueles que são enviados para uma missão, aqueles que trabalham para o Senhor, é Ele que nessa manhã se levanta e nos diz, não temas, é o próprio Deus, é Ele que nos garante, é Ele que vai prover. Quando Ele diz para a gente ir, para a gente fazer, é porque Ele já está no controle, na direção de toda a situação. Assim como Ele estava na vida de Paulo, eu creio que nessa manhã Ele é na vida de cada uma de nós, né? E aí, nesses 3 versículos, irmãs, que nós lemos, eu consegui tirar 4 ensinamentos para a gente nessa manhã. Primeiro, Lucas, ele vai dizer que o Senhor, ele aparece a Paulo em uma visão, irmãs. E o interessante é que o Senhor aparece a Paulo no versículo 9, mas lá em cima, tudo que nós relatamos aqui, Paulo já tinha vivido. Ele já estava trabalhando, ele já estava bem abrigado. Aparentemente, quem olhava para Paulo, a situação, o contexto que ele estava, era um contexto de felicidade, de alegria, de contentamento, estava tudo dando certo. Mas no coração de Paulo havia o medo, havia o temor pelo que ainda haveria de acontecer naquele lugar, né? E aí o Senhor, Lucas, ele vai dizer que o Senhor Jesus aparece a Paulo em uma visão. Em uma visão, mais uma vez, né, o Senhor Jesus diz a Paulo, não temas, mas fala e não te calas, irmãs. Sabe o que eu vejo? O Senhor dizendo a Paulo neste momento, o Senhor está dizendo a Paulo assim, irmãs, Paulo, não se preocupe com os resultados. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com a forma como eu trabalho.
O seu papel, Paulo, é abrir a boca e falar. Assim o Senhor nos diz nesta manhã, irmãs. Não nos preocupemos com os resultados. Se Deus mandou a gente abrir a boca e falar, abra a boca e fale, não te cales. Porque a segunda coisa que eu aprendo, irmãs, que está no versículo aqui, é que o Senhor vai dizer: não te cales, não tenha medos, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo a Paulo: fale, porque toda vez que você falar, eu estarei contigo. Eu estarei ao seu lado. Eu vou colocar nos seus lábios as palavras corretas. As pessoas que estiverem te ouvindo, Paulo, é o meu Espírito Santo que vai trabalhar no coração dessas pessoas, através das palavras que eu colocar nos seus lábios. E o Senhor me fazia entender, irmãs, que não é Paulo. O Senhor está dizendo: Paulo, não é você, sou eu. Não é você que faz alguma coisa, quem faz sou eu. Não é você que prega, Paulo, quem prega sou eu. Você é um instrumento. Nessa manhã o Senhor está falando com a gente, irmãs. Não é você que louva, não é você que rege, não é você que prega, não é você que quem faz sou eu. E o Senhor me fazia entender, irmãs, que é tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus e nada sobre mim, sobre cada uma das irmãs, nada sobre Paulo. Nós somos apenas instrumentos. E porque entendemos que somos instrumentos, assim como Paulo entendia, é que às vezes a gente fica atemorizado mesmo, irmãos. Irmãs, a gente fica com medo por causa da responsabilidade que é, né, a gente falar desta palavra. Imagina você falar de algo que você não vive. Né? Eu tenho pedido muito ao Senhor por isso, que eu possa falar daquilo que eu tenho vivido com Ele verdadeiramente, para que eu possa falar com verdade. A verdade da palavra de Deus e a verdade do meu testemunho de vida. Né? Então a gente vê o Senhor falando a Paulo: não é você, Paulo, mas sou eu. A sua parte, o seu papel é abrir a boca e falar. O resto é comigo, Paulo. Quem faz sou eu, né? O próprio Paulo, a gente vai ver ele escrevendo que um planta, o outro rega e o outro dá o crescimento, não é isso? É o Senhor dizendo, irmãos: quem faz sou eu, Paulo, não é você. Quem faz sou eu, irmã Vanessa, não é você. Todos os dias, irmãs, reconheço diante de Deus a minha pequenez, a minha total dependência do Senhor. Se não for o Senhor nas nossas vidas nessa manhã, nós não estaríamos aqui. Podíamos ter deitado e não ter levantado, ter saído e não ter voltado. Mas porque é o Senhor nas nossas vidas, é Ele no controle, estamos aqui mais uma vez nessa manhã. E louvado seja Deus por isso, irmãs. A terceira coisa, o Senhor ele vai dizer assim, no versículo 10... E ninguém lançará a mão de te fazer mal, Paulo. O Senhor está dizendo: Paulo, quando eu te envio, ninguém vai te fazer mal. Ninguém tocará em você, porque eu estou contigo. Né? O próprio Paulo, irmãos, que aqui ele está demonstrando medo, no livro de Romanos, né? Logo depois do livro de Atos, no versículo 11, não, no versículo 8, no verso 31, Paulo vai escrever assim, em Atos ele estava com medo, mas em Romanos 8:31, ele vai dizer assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos mandou, se Deus nos enviou, irmãos, não há aquele que se levantará contra as nossas vidas que vai prevalecer. Quem tentará contra o ungido, contra o escolhido do Senhor? Ninguém. Pode até se levantar, mas vai se levantar para cair, irmãos. Porque é o próprio Jesus quem nos justifica. Não precisa a gente discutir, não precisa a gente brigar, entrar em contenda, mas é o próprio Jesus
quem nos justifica. É Ele que nos garante, é Ele que nos dá segurança. É Ele que nessa manhã nos diz: vai, faz, sou eu contigo. Não temas, não tenha medo. E no versículo 11, irmãs, está escrito: e ficou Paulo ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles. Não, mas eu quero voltar aqui um pouquinho no 10. No 10, o Senhor diz assim, pois tenho muito povo nessa cidade. As irmãs lembram que eu disse que lá em Atenas, né, ele não obteve muito sucesso na pregação. Mas aqui, né, em Corinto, olha o que o Senhor disse: tenho muito povo nesta cidade. O Senhor estava dizendo a Paulo: aqui em Corinto, apesar da má fama, apesar, né, de ser pessoas pecadoras, corruptas, apesar de serem pessoas idólatras, tem muitos corações sedentos em ouvir a minha palavra. Tem corações precisando de quem fale. Tem corações precisando de pessoas que vão em busca, porque eles estão perdidos no pecado, mas precisam de alguém que mostre o caminho da salvação. E esse alguém é você, Paulo. Nessa manhã, esse alguém somos cada uma de nós, irmãs. O Senhor, Ele nos chamou para esta missão. Ele nos deu essa missão de ir em busca daqueles que estão perdidos e mostrar o caminho da salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vai ver que Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. E vai dizer aqui, irmãos, que olha o resultado. Paulo, ele estava preocupado com o resultado, não foi? Por isso ele estava com medo, porque ele não sabia o que o esperava. E o resultado de 1 ano e 6 meses em Corinto, trabalhando, pregando, falando aquilo que o Senhor mandava, né, foi conversões, foram batismos, foi a primeira igreja fundada na cidade de Corinto. Olha só a diferença de Atenas. E às vezes a gente, porque ficou frustrado, né, se decepcionou em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, muitas das vezes, né, com algum irmão, alguma irmã, a gente se entristece, né, não vou mais pregar, não vou mais reger, não vou sentar em conjunto, né, deixa de fazer a obra do Senhor por conta de frustrações, de decepções, né? Mas nessa manhã, irmãs, o que o Senhor nos diz é que o medo não pode nos impedir, né, de fazer aquilo ao qual o Senhor nos enviou. O Senhor disse a Paulo: não temas, mas fale, não te cales. Nesta manhã o Senhor nos diz também: não temas, não tenha medo, né? Não te cales, mas fales, porque eu sou contigo, né? Eu queria encerrar com Romanos 11, 36, irmãs, que diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O mesmo Paulo, que tinha medo, né, em seu coração, por não saber o que esperava o amanhã, né, na sua missão em Corinto, que muitos teólogos acreditam que Paulo tenha escrito a carta aos Romanos ainda aqui em Corinto, a gente vai perceber que ele entendeu, irmãs, que não era sobre ele, era tudo sobre o Senhor. É tudo dele, por ele, para ele. Nós somos apenas meros instrumentos. E se eu não me coloco na posição de instrumento, o Senhor usará outros, né? A palavra de Deus diz que o Senhor usa os que não são para confundir os que são. Porque justamente os que são, muitas das vezes, não se prontificam, né? E aqueles que são, que foram chamados, né? Às vezes, muitas das vezes, grande maioria, por medo, né? Por frustração, por decepção, algo que aconteceu ao longo da sua caminhada, desistem, né, de fazer esta missão, né, que é a maior de todas as nossas vidas. O Senhor, Ele não nos chamou para ganhar dinheiro, para enriquecer, né? Não.
Claro que se o Senhor nos abençoar, isso tudo é bom. Mas coisa maior o Senhor tem para cada um daqueles, né, que se propõem a buscar o Senhor de todo o seu coração e fazer a sua vontade. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, amar a Deus com toda a nossa alma, né? Buscar o reino de Deus primeiramente, que todo o resto, irmãs, todo o resto o Senhor acrescenta. Do resto na nossa vida o Senhor cuida. Se a gente fizer como Paulo, obedecer, abrir os nossos lábios e falar, não temer, né? Ter a certeza, crer que é o Senhor que nos garante. O Senhor cuida de todo o resto, né? E o Senhor me trazia à memória um pedacinho daquele hino que diz: quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu faço acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. Mas depois tem novidade para você. O Senhor diz nessa manhã, irmãs: eu cuido de ti. Aleluia, Jesus. Eu Glória a Deus. cuido de ti. Descansa em mim. Glória a Deus. Nessa manhã, irmãs, o nosso trabalho é confiar, é descansar nos braços do Senhor. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade, né, e que eu tenha contribuído, né, aí positivamente para a vida das irmãs nesta manhã. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, irmãs. Às vezes, né, eu estava aqui pensando, olhando essa palavra e pensando em muitas das vezes que o Espírito Santo falava ao meu coração, toda vez que eu tentava argumentar, né? Senhor, o que eu vou falar? Senhor, como que vai ser? Senhor, eu tô com medo. Senhor, eu acho que eu... né? A gente estava falando sobre isso semana passada. Senhor, a gente tenta dar a culpa de Moisés. Senhor, envia outro. Senhor, fulano é melhor, ciclano é melhor. Mas o Senhor nos escolheu. E eu pego essa palavra que Deus falou muito ao meu coração. Nós temos que temer. E quando Ele fala, tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, a seara é grande. A seara é grande. Muitas pessoas precisam, né, de ouvir a palavra de salvação. E às vezes nós deixamos passar as oportunidades que o Senhor nos proporciona. E às vezes é um parente que precisa de uma palavra de esperança, às vezes é uma amiga, e às vezes a gente fala de tantos outros assuntos, mas a gente não consegue ou deixa passar a oportunidade de transmitir a verdade de salvação, a verdade que é Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos resgatou, para que possamos dar frutos, para que possamos, assim como ouvimos a palavra do Senhor, aceitamos a Jesus, da mesma forma Ele quer nos usar para que outras pessoas possam ser resgatadas, possam ser salvas. E naquele grande dia, Jesus não vai aceitar a nossa justificativa. Ah, Senhor, eu tinha vergonha. Ah, Senhor, eu era tímida. Senhor, eu não consegui. Que possamos lembrar do que Jesus fez por nós. Então vai valer a pena. Vai valer a pena a gente se esforçar mais um pouco.
a gente renunciar muitas das vezes o nosso eu, né? O nosso comodismo. Não, né? As nossas desculpas, vai valer a pena. Mas talvez você ficar pensando que outras coisas são mais importantes do que isso, ou isso não precisa fazer agora. Mas sim, precisa. Tempo e fora de tempo. Falar da palavra, falar do evangelho em tempo e fora de tempo. Então precisamos aproveitar a oportunidade. Não sei as condições de cada uma aqui, mas Jesus sabe. E eu creio que hoje nós temos a tecnologia ao favor do evangelho. Às vezes você não consegue falar pessoalmente, mas você pode mandar uma mensagem, né? Você não pode ir até a casa da pessoa, mas você pode fazer uma ligação. Então vamos aproveitar os recursos que o Senhor tem nos dado para falar do evangelho, para falar da salvação que há somente em Cristo e por meio de Cristo Jesus. Né? Não vamos, como a irmã falou, não vamos muitas das vezes entrar em contendas, mas vamos ali permanecer firmes naquilo que o Senhor nos confiou. Que às vezes a gente quer discutir sobre tantas coisas que não vale a pena. Em que isso vai edificar? Então que possamos guardar esta palavra, que possamos... Eu aprendi muito, né? Porque às vezes a gente conhece o texto, mas a gente fica muito tempo, às vezes, sem ler determinada passagem, e Deus novamente fala conosco, nos chama a atenção sobre esta importância. Então, que não venhamos temer, irmãs, aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Vamos fazer, vamos só dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. O que vai acontecer, qual vai ser o resultado, eu não sei, mas eu estou aqui, Jesus. Abre a boca, Gorete. Deixa Deus te usar, Gorete. Olha aí, Gorete. Amém? Vamos ouvir a Tessia, uma saudação também. Pai do Senhor, irmã Silvânia. Pai do Senhor, irmã Sônia, irmã... Deixa eu ver aqui, acho que Juliana está aí também. Pai do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Eu estava aqui, eu continuei meditando, né? Na palavra, e foi interessante, né? Hoje pela manhã eu buscando alguns temas, eu também ouvi falar de Paulo, né? Eu ouvi falar de Paulo lá só para testificar aqui a palavra da irmã, eu ouvi falar de Paulo lá em Atos 23, a partir do versículo 11, que diz assim: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E aí, quando a irmã começou a falar de Paulo, né, eu percebi, né, o trabalhar de Deus nesta manhã, para que a gente se espelhe, né, nesse grande missionário, nesse grande evangelista. E o que chama atenção aqui é: não temas, mas fala e não te cales, porque muitas vezes a gente quer se calar, né? Eu comecei a buscar aqui um pouquinho antes, e eu vi que Paulo, ele foi no versículo 5, né, do capítulo que a irmã leu, eles desceram da Macedônia, e foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Então, Paulo estava enfrentando resistência, né? E Paulo enfrentando resistência, Deus, que sonda o nosso coração e nos conhece, sabe que muitas vezes, quando a gente encontra resistência, a gente começa a querer se calar
ou parar, ou voltar atrás. E Deus fala com ele, não temas, fala e não te cales, ou seja, todas as vezes que for para você falar, fala, né? Não é para você ficar calado, mesmo diante da resistência. E a gente hoje está vivendo diante de uma grande resistência, né? Tudo que você vê nas redes sociais, nas mídias, é resistência à palavra de Deus, né? E a gente muitas vezes pode, diante disso, ficar, digamos assim, tímidos, né? Porque são muitos que se levantam contra. Então a gente às vezes olha para a nossa fragilidade humana e a gente acha que a gente não é capaz. Mas ali mesmo, enquanto a gente pode, em redes sociais, a gente pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor, como Paulo declarava, mesmo diante de tanta resistência. E se você faz aquilo que o Senhor mandou você fazer, você já fica limpo daquela responsabilidade. Porque Paulo falou, vocês estão resistindo, então o sangue de vocês, ou seja, a responsabilidade da morte ou da vida, do que vocês escolherem daqui para frente, é de vocês. Eu fiz a minha parte. É necessário a gente fazer a nossa parte. Eu estou falando isso aqui, irmãs, não estou dizendo que é fácil, gente, fazer a nossa parte. Porque para o próprio Paulo não foi. Até porque ele já conhecia o que era, né, o peso de ser perseguido, porque ele mesmo perseguia. E ele perseguia com tanta crueldade que ele já sabia que não seria fácil ele passar por tantas coisas. E eu achei interessante, né, que lá na frente, Deus fala com ele novamente, para ele ter ânimo, porque se ele já havia testificado em Jerusalém, era para que ele continuasse testificando. Então, se nós já passamos por situações difíceis e nós continuamos recebendo de Deus ousadia, porque da gente mesmo a gente não faz, né? A gente continua recebendo de Deus ousadia para falar ou para ser, né? Porque muito mais importante do que falar é ser, é mostrar, é evidenciar através da sua vida. Se a gente já viveu até aqui dessa maneira, Deus vai nos dar ânimo para que a gente continue falando mesmo diante de toda essa avalanche que vem vindo contra o Evangelho. Nós precisamos permanecer firmes, como foi, né, no louvor, firme nas promessas, né, que a gente persevera, né, pregando, vivendo o Evangelho, sendo testemunha, e o Senhor, Ele é firme nas suas promessas sobre as nossas vidas. E é isso, eu achei interessante, né, porque foi a primeira palavra que eu ouvi hoje. Eu ouvi, né, vários trechos hoje, e a primeira que eu ouvi foi sobre Paulo, né. E aí, quando ela começou a falar de Paulo, eu entendi, né, que Deus realmente queria falar conosco através dessa palavra, e que nós possamos tomar Paulo, né, como testemunho, tanto quando ele diz, né, que ele pode viver no pouco, quanto no muito, né, em todas as palavras que o Senhor, que Paulo nos fala, né, aprender para a gente seguir o exemplo de Paulo, porque Paulo é exemplo de Cristo, né, então, se Paulo conseguiu ser exemplo de Cristo, né, nós podemos conseguir também. Então, que nós possamos aprender com Paulo, né, nessa manhã, levar para a nossa vida. Não recuar, ter coragem para falar. Às vezes, irmãs, a gente consegue inimigos quando a gente fala o que Deus manda a gente falar, porque nem todo mundo pede a Deus o discernimento, né? Muitas pessoas nos julgam quando a gente fala aquilo que Deus manda a gente falar. Às vezes é um conselho, às vezes é bom para a vida da pessoa, mas a pessoa não quer receber. Mas você precisa fazer igual Paulo, eu fiz a minha parte. Agora a responsabilidade é sua, porque triste né? Como diz lá em Ezequiel, você vê que está caminhando para o abismo e você não avisa. Então, se aquela pessoa morrer, a culpa é sua, porque você não avisou. Então, vamos fazer a nossa parte. Às vezes é um conselho. Se você não tiver coragem de chegar para a pessoa e dar o conselho, manda um bilhetinho, manda uma mensagem, grava um áudio, né? Porque às vezes enfrentar cara a cara eu sei que é mais difícil, mas faz a sua parte, deixa o conselho, né? Deixa a exortação, aquilo que Deus mandou você falar. Não é fácil, porque a gente acaba ganhando inimigos, a gente é barrado nas redes sociais, a gente é bloqueado muitas vezes,
mas a nossa parte a gente precisa fazer, né? E que o Senhor cuide, né, de cada um de nós e nos dê essa ousadia, porque se não for pela ousadia do Espírito, a gente também não vai, né? E eu agradeço em nome de Jesus. É isso aí, minhas irmãs. Deus falou muito ao nosso coração. Eu gostaria de saber se mais alguma irmã quer dar uma saudação, quer falar alguma coisa, que nós já estaremos encerrando em nome de Jesus. Amém? Todo mundo alegre, né? Fales e não te cales. Agora, essa vai ser a nossa frase, hein, Gorete? Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.